Olá, eu sou a missionária Lucimar e mais um dia, com muita alegria no meu coração, eu venho dividir essa palavra de Deus com você, essa palavra que vai animar o nosso coração, vai nos fortalecer. Ela se encontra no segundo livro de Crônicas, no seu capítulo 32, eu vou deixar o versículo 7 e o versículo 8. Vamos ler? E diz assim: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas batalhas. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, o rei de Judá. Amados, Judá estava sitiada pelo rei da Síria, Senaqueribe. Era um rei muito mau, gente. Pensa no rei mau. Ele era mau. E ele já tinha conquistado vários reinos, destruídos, né? Imagens que eram os reis, os deuses, perdão, daquele povo que ele já havia destruído. E ele achou que quando chegasse em Judá, o poder dele também ia se sobrepor sobre o Deus daquele povo. E ele afrontou muito o nosso Deus e o povo. Ezequias já tinha se feito, né, o que ele tinha que fazer, que sua mão humana, ele preparou tudo para se defender, mas eram um número de soldados, de armamentos, era muito maior, não tinha como, né, competir. E esse rei, o rei Senaqueribe, ele era um rei que ele fazia questão de mostrar o seu poder e a sua maldade. Mas se deparou com o nosso Deus, né? E o desfecho dessa passagem, né, mostra o poder do Deus a quem nós servimos, porque o Senhor Deus, Deus de Israel, que é o meu Deus, o teu Deus, ele prometeu para o rei Ezequias, através do profeta Isaías, que ia destruir aquele rei, que ele iria morrer à espada. E enviou o seu anjo, né? E o anjo do Senhor exterminou 185.000 soldados de Senaqueribe. E esse rei, vendo-se sozinho, voltou, né, para o seu lugar, e foi lá, ele foi abatido pelos seus próprios filhos. E o que a gente quer trazer para a nossa vida, para essa palavra entrar em nós, porque como nós podemos aplicar isso na nossa vida? Nós vivemos situações, queridos, em que nós nos vemos assim tão afrontados pelas situações, pelas angústias, toda sorte de dificuldade, porque nós vivemos, o próprio Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflição, e nós temos. Mas a diferença é que nós não temos um Deus criado por nós, aquele que nós fomos ali, criamos e falamos, esse aqui é o nosso Deus. Não, nós temos um Deus que nos criou, um Deus que tem todo o poder, e é nele que nós confiamos. Porque nós não podemos confiar no nosso braço, nós não podemos confiar no outro, porque chegarão situações em que a nossa força não bastará. E a palavra do Senhor diz, no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5, fala assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Foi isso que aconteceu com o rei Senaqueribe. Ele achou que ele tinha força suficiente para abater, como ele tinha batido vários povos que tinha deuses criados por eles. Ele achou com o rei Ezequias, e o rei Ezequias era um Deus que andava segundo a vontade, era um rei, perdão, o rei Ezequias era um rei que andava segundo a vontade de Deus. E ele entregou para quem? Entregou para Deus. Entregou para Deus
a sua angústia, a sua dificuldade, todo aquele povo, porque o rei Senaqueribe, ele quis mostrar que o rei Ezequias estava confiando errado, mostrar para aquele povo que estava sob o comando do rei Ezequias, que Ezequias estava mentindo, que ia permitir que eles morressem de fome, que se eles não se rendessem. Só que era diferente, aquele povo sabia em quem confiar. E o resultado não foi bom para esse rei. A palavra do Senhor nos ensina, né, que nós devemos confiar somente nele. A palavra de Deus diz no Salmo 20 que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se, aqueles que confiam em carros e cavalos, na força do braço, encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé, aqueles que confiam no Senhor. A palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como os montes, não se abalam, permanecem para sempre. E essa palavra eu quero deixar no teu coração. Seja qual for a dificuldade que você esteja vivendo, seja qual for a afronta, a luta, confia no Senhor. Confia no Senhor. Não confia na sua força. Não confia na força de ninguém. Porque vai chegar um momento que nós vamos viver situações que são maiores que nós. Mas nada se sobrepõe à força do nosso Deus, ao poder do nosso Deus. Então confia, faça menção do nome do Senhor diante das tuas lutas e você vai se levantar e vai permanecer de pé. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor para mim e para a tua vida. Então, faça menção do nome dele, chama ele para as tuas lutas. Coloca diante dele, assim como o rei Ezequias fez, toda afronta, toda dificuldade, coloca aos pés dele e você vai se levantar e vai permanecer de pé. Amém? Eu gostaria de te pedir que você curtisse essa mensagem. Assim, você vai ajudar a difundir a palavra do Senhor. Se essa palavra te fez bem, se alegrou o teu coração, te deu força, curte, compartilha, comenta, tá? O Senhor espera isso de nós, porque Ele chamou a todos nós para falarmos dEle, para pregar o seu Evangelho. Que a paz de Deus esteja no teu coração.